Bom, gente, estamos chegando aqui ao finalzinho da conversa. Primeiro de mais nada, agradecer muito ao Ricardo a paciência, a gentileza dele de me aturar, de vir aqui em casa, dessas 2 semanas que a gente fez. Eu ainda perdi coisa, ele foi extremamente paciente, dele estar à disposição. Muito obrigado, Ricardo. Mas ele falou muito do método Brio, eu achei muito interessante. Eu queria que ele explicasse agora aqui o que é o método Brio, como vocês podem ter acesso, enfim. Está contigo agora, Ricardo. Bom, da minha parte, gratidão, né, pelo convite, oportunidade e a poder até aproximar, né, essa amizade, né, esse trabalho até nos aproximou, né, enfim, pude conhecer você na intimidade familiar, enfim, isso foi muito bacana, conhecer a tua mãe, que é um espetáculo, a figura. Mas enfim, o Brio, ele nasce com a minha avó. Eu era pequeno e a minha avó que me falou pela primeira vez esse conceito do brio. E o brio, por definição, se você pegar lá no Aurélio, é o sentimento da própria dignidade. Ou seja, que sentimento você tem quando você se depara com a sua própria dignidade. A gente poderia abrir isso um pouquinho mais, é mais ou menos assim, é um tipo de orgulho, mas não é um orgulho de vaidade, né? É um sentimento assim, sei lá, por exemplo, você tem o orgulho de ser brasileiro, quando o time fala, o Ayrton Senna, né, ganhava uma corrida, né? Aquela sensação de ser brasileiro e o Ayrton Senna nos representar naquela corrida e ganhar, te dava uma sensação de brio, né, né, que estava relacionado ao patriotismo, admiração. Então o brio, ele tem essa conotação, né, de você ter uma vaidade bonita, no sentido de olhar para a pessoa que você é e de ter orgulho disso. De ser quem você é. Exatamente. E eu redefino, né, o brio, continuando no Aurélio. O Aurélio também define que é elegância, né, valentia, né, essa coragem e tal, dignidade, essas coisas todas também seriam sinônimos para definir brio. Eu redefino, pego isso tudo, mantenho isso e redefino e diz o seguinte, é o sentimento que você tem pela pessoa que você é ou se transforma. As duas coisas. Às vezes você pode se enxergar, olha, eu sou isso realmente, eu tenho orgulho disso, mas também estou no processo de evolução para chegar aonde eu quero chegar e tenho orgulho de estar fazendo esse processo evolutivo. Daí eu usar muito o meu primeiro blog, que era o Supere-se, né? E tal, supere-se.com. Então, nesse sentido, o brio ele envolve esses sentimentos. Mas o brio está relacionado à integridade, está relacionado a você, nesse aprimoramento contínuo, né, de buscar o que a gente poderia chamar de perfeição, que é um estado utópico, né, porque você nunca vai atingir aquilo, senão você chega no estado de Deus, né, mas é uma progressão, é um trabalho contínuo de desenvolvimento, de crescimento, em todos os aspectos humanos, né, desde relacionamento, cidadania, né, saúde, enfim, o meio ambiente, todos os aspectos nesse sentido. Então, eu gosto muito dessa palavra, e o brio, ele me orientou, os conhecimentos que eu adquiri da minha avó, eles foram um norte para dirigir assim, meu comportamento. Não sempre fui, o Ricardo sempre foi brioso, não, eu vejo muita coisa errada, né, que a gente, hoje, eu não tenho vergonha de nada que eu fiz, assim, aquilo serviu como escola de aprendizado, mas eu diria que o brio me evitou ter uma série de problemas, porque o brio foi decisivo para que eu não fizesse determinadas coisas. Isso foi muito bacana. E o brio, como norteou a minha vida, ele também foi importante na minha formação, na minha atividade, quando eu comecei a trabalhar mesmo, né, minha carreira foi de multinacionais. Então a aplicação desse conceito no trabalho, ele foi determinante para uma ascensão acelerada. Havia um diferencial no Ricardo pelo comportamento brio. E esse diferencial se notava. Como é que isso se materializava? Em promoções aceleradas. Você sabe que no multinacional o período de promoção é 1 ano. Eu tinha promoções de 6 meses. Eu não sou um cara brilhante, não era de uma QI acima de média, não era mais culto do que a média, não era isso. Mas tinha um diferencial, e esse diferencial, como eu falei, se fazia notar. Isso me permitiu um histórico profissional muito bacana, tem um currículo muito legal. E quando eu passei chutei o balde, né, passei a desenvolver negócio próprio, que não era multinível, o brio também foi levado. Eu fabricava o Brio Flying Boat, que era o ultraleve barco voador, né, Flying Boat é o barco voador, brio. E a maneira que eu entrei exatamente na área comercial, puramente comercial, porque eu era fabricante, montador e
que comercializava minhas aeronaves, ali eu pude colocar na prática, no lado comercial puramente, o brio. E eu aprendi muito ali, dei muita martelada para poder acertar o método brio no comércio. Porque, como você sabe, que nem o vendedor de carro, né? O vendedor de carro tem aquela história, né? Ele né, maqueia aqui, não sei o que, tal, e para passar e o brio, ele pressupõe você sempre falar a verdade integralmente, não omitir nada, falar a verdade que a pessoa quer ouvir e aquela mesmo que ela não quer ouvir. E nesse processo você constrói a confiança. E mesmo que a realidade não seja exatamente aquilo que ele tinha como expectativa, mas o fato dele deparar com uma expectativa real, que ele confie que exatamente é aquilo, dá a ele um outro poder de escolha. E diz, olha, mesmo não sendo o que inicialmente eu imaginava, eu agora confio no que você está me apresentando, e essa realidade não é bem o que eu queria, mas é muito legal também, porque eu vou ter esses benefícios. Tudo bem, eu vou ter esses custos para ter esse benefício. E nem sempre os custos são financeiros, tem outros custos, né? Montar uma asa delta não é tudo está ali montado, você vai ficar 15 minutos montando a asa. Percebe? Então esse custo ele tem que entender, que você vai ficar debaixo do sol, tem esse tempo. Estou dando um exemplo figurativo, mas que realmente representa. Então o brio ele entra com essa transparência e tudo mais. E quando eu optei, né, por fazer parte do marketing de rede, eu vi que faltava muito brio, né? E me incomodou muito, mas eu sei que no problema tem oportunidade, então enxerguei um potencial desculpa a presunção de colocar dessa maneira, mas de agregar alguma coisa que estava escasso, não é que não tivesse, estava escasso, né? E você sabe, no mercado de escassez, quem é provedor, né, se destaca, né? Então, oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, onde tem a dificuldade, surge a oportunidade. Eu enxerguei dessa maneira e falei, caramba, como é que seria o mercado com brio? Né? Que são, se isso fosse feito com essa metodologia, né, que eu sinteticamente chamo de brio, como é que seria isso? E foi o desafio de encontrar uma maneira, uma metodologia, né, um sistema de duplicação, um sistema de treinamento, colocar aquilo em prática, ter resultado nessa metodologia, me instigou muito a fazer o marketing de rede. Então os meus treinamentos levam esse nome. Por exemplo, no marketing de rede eu tenho lá o profissional brio, que basicamente é um treinamento derivado do Eric Ward, do GoPro, adaptado, por exemplo, com uma aula de ultraleve. Como se aprende a pilotar o brio Flying Bolt, né? Então são ensinamentos do próprio Eric e outros, como o Randy Gage e outros mais, tem coisa até de Jim Rohn ali. E eu acabo ensinando, né? Vamos aprender a pilotar uma ultraleve, e vou fazendo as analogias, e as pessoas conseguem ver com clareza, porque a analogia ajuda muito, né? A fixar, inclusive, por causa da história e tudo mais. Então o profissional brio é um sistema de treinamento composto, né, de uma introdução e mais 9 capítulos, como eu expliquei, metade dele gratuito, que mostra principalmente aonde as pessoas falham. Assim, tem muita coisa que já é ensinada e está presente em todo lugar, então não ia ser repetitivo para falar a mesma coisa, que senão ia aumentar o número de horas e talvez não dar tanta atenção. Então eu procurei focar exatamente aquelas coisas chamadas pulos de gato e desatenções que causam os principais problemas. Os problemas da rejeição, porque pode se ensinar como lidar com a rejeição, mas não é muito melhor você evitar a rejeição? Ser proativo e ser reativo. Lógico, né? Eu posso dar todo um treinamento de como lidar com objeções, mas eu acho que é muito mais lógico você se antecipar a elas, né? Criar uma atmosfera que minimize todo a consequência de um discurso que vai levar você a ter que lidar com a rejeição. E como é que um cara que acabou de entrar no marketing de rede, vai sair aparelhado para poder lidar com essas questões? É um desafio muito grande. Ele vai para a rua, vai falar com o amigo, vai parar, tu entrou nessa roubada, ele se quebra, ele se frustra, não tem sucesso e realmente afunda, né? Mergulha e naufraga. Então o brio tem isso. Eu tenho um outro treinamento que eu me orgulho muito, chamado Mestre Brio. O Mestre Brio não tem nada a ver com marketing de rede, tem tudo a ver com marketing de rede. Primeiro porque ele não é desenhado para o marketing de rede, mas ele é extremamente útil no marketing de rede. E ele foi desenvolvido com a minha experiência nos orfanatos. Porque eu tive uma fundação, né, que eu presidi, que era a Brio Dream Foundation, a Fundação Sonho Brio, com sede no Colorado. E essa fundação ela visava dar apoio em diversas áreas dos orfanatos. Uma das áreas que me incomodava muito, que eu não tinha uma solução, é que essas crianças elas tinham... Quem tá numa instituição como essa não é só órfão. Além de ser órfão, que tem um trauma de perder o pai, a mãe e tal,
você também tem ali muitas crianças, eu diria até que a maioria das que eu visitava, eram crianças que os pais perderam a guarda das crianças. Ou por maltrato, ou porque foram presos, ou por tráfico de drogas, essas coisas, né, que levavam. E então, eu tinha que lidar com problemas muito sérios. E eu gosto de falar isso sem nenhum deboche, mas com uma certa ironia. Você tem lá a menina que tem os pais, uma família, né, equilibrada, tudo direitinho, mas ela com 5 anos de idade, lá a formiguinha mordeu a bunda dela lá e a mãe não deu atenção, aquilo criou um trauma e ela vai precisar de um psicólogo, não vai pagar na lista a vida inteira, porque minha mãe não vai me dar atenção porque a formiguinha mordeu minha bunda. Então, e se ela, nessa situação, que tem tudo favorável para ela ainda está precisando de auxílio profissional por essa historinha, que obviamente, por favor, me perdoe pelo exemplo, mas é só para, né, ilustrar. É uma caricatura. Imagina uma criança, caso real, que o pai chega bêbado em casa, taca fogo na menina e acende o fósforo. Ou que foi violentada a infância inteira. Né? É complicado. Há de convir que é complicado. Né? Como é que você vai lidar com isso? E essa criança não tem acesso a um profissional, tipo um psicólogo, um psiquiatra. Quando tem, são estagiários que estão cumprindo carga horária de estágio, fazendo como supervisionados. Exatamente. Não, todo mérito para eles por fazerem isso, mas não há uma continuidade. Então ela não tem acesso. E eu não sou psicólogo, não tenho essa formação, apesar de ter muita literatura, muito estudo nesse sentido, eu não sou um profissional dessa área, mas eu queria uma solução, porque o fato de ter ou não ter, não resolvia o problema. Aí achar, Ricardo, te vira, tem um problema, vai resolver, você não quer ajudar? Onde está a resposta? E nessa saga de achar uma resposta, eu diria que gostaria de dar ênfase para o ano de 2010, porque o ano de 2010 é que foi determinante para isso, porque eu usei parte expressiva desse ano nos Estados Unidos, fazendo vários treinamentos de formação humana, em busca dessa resposta. E como eu tinha um objetivo muito forte, eu saí pegando um pouquinho de cada coisa, montei uma metodologia, essa metodologia eu apliquei com as crianças, comecei a ter resultados muito bons, inclusive com jovens, com viciados. Quando tinha uma dependência química muito grande, não era tão eficaz, porque você tem uma questão, um componente biológico, funcional ali. Mas quando é mais psicológico, fenomenal. Então várias coisas. É um processo de libertação, né? Um processo de entendimento, de compreensão, onde a pessoa consegue... É muito difícil perdoar, não é? Se tivesse uma forma fácil de perdoar, todo mundo perdoar, mas é difícil. O mestre Brio, ele ajuda a pessoa a descobrir como é que se transformar uma coisa extremamente difícil e complexa como o perdão numa coisa extremamente simples. E você começa a se libertar. Você começa a sair dos pontos cegos, passa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, e esse entendimento, essa compreensão é uma libertação. Né? A pessoa ganha um estágio de consciência muito mais elevado, consegue perceber a realidade com um outro olhar, permitindo a ela o poder de fazer escolhas e se sentir suficientemente forte para fazer essas escolhas acontecerem da forma que ela deseja que aconteça. Então, é alguém que de repente estava acorrentado, preso a um passado, preso a uma limitação, um fator limitante, e de repente ela rompe com aquilo tudo e se sente livre o suficiente para construir a realidade que ela deseja e trabalhar essa realidade aparelhado, né, preparado para a construção dessa realidade. Então, é transformacional. Então, basicamente, sinteticamente, é você estar muito bem, entender a si mesmo, seu propósito da existência, definir a si mesmo, sua relação, né, espiritualizada em relação a algo maior do que você, respeitando qualquer tipo de crença. E a partir do momento que você tem essa relação bem estabelecida, essa relação com o próximo, né, um familiar, pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um funcionário, enfim, qualquer outra pessoa, e essas relações começam a trabalhar de uma maneira completamente distinta. E a partir disso ela então consegue estar inserida na sociedade de uma maneira muito satisfatória. Então esse é o Mestre Brio. Quem é o Mestre Brio? É um personagem que eu falo que é o Ricardo daqui a 30 anos. É sempre alguém que eu procuro ser, aprendendo com aqueles ensinamentos e tentando colocar em prática exatamente esses conhecimentos e, como tal, repassando para as pessoas. Esse é o Mestre Brio. Esse tem uma fanpage no Facebook que é MR Brio. Vai estar lá também, gente. Isso. Lá tem uma parte de testemunhos, vocês podem ler lá alguns testemunhos.
de pessoas que já participaram desse treinamento. Né? Recomendo, isso é muito bacana. Gente, estou encerrando por aqui, mais uma vez agradecendo ao Ricardo. Por favor, se quiserem mandar alguma pergunta, alguma consulta minha ao Ricardo, pode usar minha página, não a página dele, eu vou botar a página dele lá, os links, vou botar o formulário para inscrição para os cursos do Brio, vamos colocar um resumo lá. Isso vai vir na sequência desses vídeos. Nós vamos editar os vídeos, esses vídeos vão ser colocados em sequência, e aí vocês vão ter o acesso ao método Brio e ao Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Gratidão aí pelo convite e pela oportunidade de compartilhar isso tudo aí com você e com os nossos ouvintes. No Top Forever com muito brio. Com muito brio. Um abraço.